Oi, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre coesão. Eu vou dividir essa aula em duas partes para não ficar uma coisa muito longa e muito cansativa para vocês. É um conteúdo muito importante que serve para qualquer vestibular, qualquer concurso e principalmente na redação, né? O Enem, por exemplo, cobra essa parte de coesão na competência 4, né, que vale 200 pontos. E como eu falei, né, é um conteúdo que serve para qualquer concurso, tá? Porque coesão faz parte, às vezes cai em questões de interpretação de texto, é cobrado em redações, então vamos lá. A coesão trata do uso de operadores argumentativos e recursos coesivos em geral. Vamos lá, o que são operadores argumentativos? Operadores argumentativos são conectivos, né? Só que esses conectivos, eles possuem um valor semântico em relação à ideia anterior. Então, por exemplo, se eu tenho dois parágrafos, então o segundo parágrafo, ele tem alguma relação com o primeiro, concordam comigo? Pode ser uma relação de adição, uma relação de oposição, uma relação de exemplificação, mas tem alguma relação. Então, o operador argumentativo, ele vem sempre ali no início do parágrafo e indica qual é essa relação. Aqui eu dei alguns exemplos, ó. Operadores argumentativos de adição. Ademais, além disso, outro sim, também, sob outro viés, simultaneamente, paralelamente. De oposição, no entanto, porém, entretanto, todavia, por outro lado. Então, vocês podem perceber que depende do sentido, tá? Esses operadores argumentativos, eles devem ser usados não só no início dos parágrafos, tá, gente? Vocês também podem usar para ligar frases e períodos, ou seja, dentro do parágrafo. A gente vai ver isso mais adiante, né, para ficar mais claro para vocês. Vocês podem perceber que eu coloquei aqui também, ó, outros tipos, né, outros exemplos. Então, pausa o vídeo, dá uma lida, quiser printa, porque isso aqui é muito importante na redação. Então, já decora aí, porque isso aqui é decoreba mesmo, e entender para que ele serve. Agora, atenção, uma coisa muito, muito, muito importante, tá? A priori, a posteriori, primeiramente, em primeiro lugar, desde, de fato, durante, cada vez mais, antigamente, atualmente, hoje em dia, não são operadores argumentativos, tá? São conectivos, mas não são operadores argumentativos. Então, por exemplo, o Enem, ele não contabiliza esses operadores argumentativos no início dos parágrafos. Então, dependendo do texto do aluno, pode ser que ele não ganhe uma nota máxima na competência 4, que é que exige o uso desses recursos coesivos. Então, evite usar, tá? Eu falo evite usar no início dos parágrafos, tá, gente? Dentro dos parágrafos não tem problema, você pode usar à vontade. Mas no início dos parágrafos, evite. Aí aqui eu falei sobre o Enem, ó. Para a nota máxima na competência de coesão, que é a competência 4, o aluno deve apresentar ao menos 2 operadores argumentativos entre os parágrafos. Ou seja, nós temos aí 4 parágrafos no total, não é isso? Na estrutura de uma redação dissertativa argumentativa, nós temos 4 parágrafos. A introdução, que a gente não inicia com conectivo, né? Porque é a introdução, é o primeiro parágrafo. Aí nós temos o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo. Então o Enem, ele não pede que você comece todos os 3 parágrafos após a introdução com o operador argumentativo, né? Eu sempre aconselho que para o aluno colocar sim nos 3 parágrafos para não ter erro. E até porque o texto fica mais bonito, fica com uma melhor coesão, um melhor entendimento para o leitor, enfim. Mas é exigido mesmo, né, como obrigatoriedade para ter a nota máxima, somente 2 operadores argumentativos entre os parágrafos, ou seja, no início dos parágrafos, tá? Agora aqui nós temos uma coisa que a gente chama de coesão intra-parágrafo, né? Ou seja, é a coesão dentro do parágrafo, entre frases, entre períodos. Dentro do parágrafo, ou seja, entre períodos. Devem ser usados conectivos, recursos para evitar repetição de palavras e todos de forma correta. Então a coesão, ela não trata somente de conectivos, ela também trata de palavras repetidas. Então às vezes você fica, por exemplo, eu vou falar sobre sociedade, você fala sociedade, sociedade, sociedade. Você cita sociedade 3, 4 vezes no mesmo parágrafo, você vai ser penalizado por isso, não importa o concurso, não importa o vestibular. Então você tem que apresentar o quê? Tem que apresentar recursos para evitar essa repetição. Pode ser sinônimo, pode ser um pronome, pode ser às vezes até a omissão daquela palavra. Então, olha esse exemplo aqui. Eu coloquei como OP, é operador, tá, gente? Operador argumentativo. Diante disso, a negligência governamental é uma das causas do problema. Então, vamos supor que isso daqui é um segundo parágrafo de um texto. Então, se eu falei diante disso, é porque eu já apresentei o tema ali anteriormente, concordam comigo? Então, eu tenho uma relação com o parágrafo anterior. Então, por isso nós temos aqui um operador argumentativo, porque o disso já me dá uma ideia de que eu apresentei alguma coisa anteriormente, tá? E ele é interparágrafo porque ele está entre os parágrafos, tá? Ele está ali no início de um parágrafo, fazendo relação com o parágrafo anterior. Então, é entre os parágrafos. Aí eu coloco, diante disso, a negligência governamental
governamental é uma das causas do problema. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 205, a educação é dever do Estado. Entretanto, então aqui eu tenho um operador argumentativo. Por que é um operador argumentativo? Porque ele tem um valor semântico. Qual é esse valor aqui? Oposição, tá? Mas ele não é interparágrafo, gente. Ele é intraparágrafo. Por que ele é intra? Porque ele não está iniciando um parágrafo. Ele está dentro dele. Ele inicia uma frase, uma oração. Então ele é intraparágrafo, porque ele está dentro do parágrafo. Percebe que ele está na meiuca? Tá? Ele não está lá em cima, ele está na meiuca. Então ele é intraparágrafo. E aqui também nós temos outros, como uma vez que, para. Então são todos dentro do parágrafo, mas eles estão ligando ali uma oração a outra, uma palavra a outra, um termo a outro. Tá? E agora em relação a repetições, eu marquei aqui em rosa. Eu apresentei uma citação, né, sobre a Constituição. E depois eu coloco, tal assertiva não é vista. Ou seja, eu estou fazendo uma relação com o que eu citei anteriormente, para eu não ficar toda hora falando aquilo que fala na Constituição, porque aquilo que fala na Constituição, porque aquilo que fala na Constituição, ou seja, fica muito repetitivo. Aí, por exemplo, você pode perceber que eu falei ali, ó, a educação é dever do Estado. Aí na outra linha eu já falo, uma vez que o governo, ou seja, eu já não estou mais falando que é o Estado, estou falando que é o governo. Nesses casos, Estado, governo, é sinônimo, tá, gente? É tudo relacionado ao poder público. Então aqui é pra gente evitar essa repetição, senão eu ia colocar, porque o Estado, porque o Estado, porque o Estado, porque o Estado. Ia ficar uma coisa repetitiva e muito chata. Então, a gente coloca aqui palavras que podem ser sinônimos. Por exemplo, aqui no final eu coloco impasse, né? Impasse é um sinônimo de quê? De problema. Como eu já citei problema lá no início, ó, a negligência governamental é uma das causas do problema. E aí eu teria que repetir problema. Então eu ia perder ponto numa redação por causa disso. Então apresenta um sinônimo, ó, impasse. Pronto, coloquei um sinônimo ali, não tem repetição de palavras. Vocês podem perceber que também tem um logo ali, logo no início, né? Esse logo também é intraparágrafo, porque ele está dentro do parágrafo, tá? Aqui é a conclusão do meu parágrafo. E aqui ela tem um valor semântico, de quê? Obviamente, de conclusão. Então, gente, só para vocês entenderem, fazendo aquele resumo muito rápido, tá? Operador argumentativo são conectivos com valor semântico. O que é valor semântico? É aquele valor de adição, oposição, conclusão, tá? Esses valores de explicação, por exemplo, uma vez que o governo, que eu estou explicando, né? É para a resolução do impasse, ou seja, aqui é de finalidade. Então, aqui nós temos conectivos com valores semânticos, tá? E evitar a repetição também faz parte da coesão. Então, a gente não pode ter um parágrafo com muitas palavras repetidas. Então, o que a gente faz? Foca em usar sinônimos, usar pronomes, alguma coisa que não fique fazendo aquela repetição de palavra para você não perder ponto. Então, gente, essa é uma aula, a primeira parte, tá? Da parte de coesão. E na próxima aula falaremos sobre a segunda parte, ainda sobre coesão. Deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de comentar esse vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Deixa bastante like pra gente soltar a segunda parte.